esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. A graça e a paz do Senhor esteja chegando até você nessa hora através da palavra de Deus. Essa palavra que tem poder realmente de trazer a paz, encher o nosso coração de esperança e expectativa. E um coração cheio de Deus é outra vida. E hoje nós vamos falar sobre um coração insensato. O que é um coração insensato? É um coração obscurecido, um coração endurecido, um coração que não reconhece Deus, que não se sujeita a Deus, um coração obstinado no seu próprio pensamento. E é tão importante a questão do coração, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os adultérios e tudo que é de ruim e também tudo que é de bom. No nosso coração nós decidimos. Eu quero ler a história de um homem, que foi um homem insensato. E ele está sendo contada essa história lá no livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Eu vou ler os versículos 2 e 3. Vou estar lendo para você. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E este era um homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. Vamos entender o contexto aqui. O profeta Samuel tinha morrido e todos estavam chorando a sua morte. Depois Davi foi para o deserto, ele ainda não era rei. E Nabal, cujo nome significa estúpido, tolo, filho de Belial, e sua mulher Abigail, que significa formosa e sensata. Eles moravam na cidade de Maom, no Monte Carmelo, no deserto de Parã. Nabal era muito rico e próspero, e naquele tempo haviam muitos nômades na terra que saqueavam os lugares. E Davi tinha 600 homens e ele ajudava a proteger as terras. Era como se ele fizesse uma obra assim uma obra social. É como se Davi protegesse aqueles que precisavam ser protegidos. E os homens e o rebanho de Nabal, diz que Davi ele fez um muro de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, ao redor dos homens de Nabal, ao redor das ovelhas, do rebanho de Nabal. E todos os dias em que esses homens estiveram com Davi, estiveram apacentando as ovelhas, Davi protegeu. E em certa ocasião, Davi estava com muita dificuldade de alimentar os seus homens, 600 homens, mandou alguns homens a Nabal para pedir ajuda. E Nabal os trata muito mal e nega ajuda a seus homens. Para você entender melhor, eu vou estar lendo esse texto para você que está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Vou ler mais alguns versículos para você entender melhor o que estava acontecendo. E diz assim: Assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, a eles, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Quer dizer, Davi, ele tinha protegido todo o rebanho de Nabal, ele tinha feito como se fosse um muro de proteção, mas em certa ocasião Davi precisou e ele se lembrou de Nabal, que era muito rico, era muito próspero, e ele mandou os moços lá. Mas Nabal, ele tinha um coração obstinado, ele tinha um coração insensato, obscurecido.
E um coração insensato não consegue discernir a realeza, mesmo diante dela. Davi ainda não era rei, mas já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. A presença do Senhor estava sobre Davi. Mas Nabal respondeu aos criados de Davi e disse assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? E ele se recusa a dar qualquer coisa para Davi. E quando ele se recusa realmente a dar qualquer coisa para Davi, ele está resistindo ao ungido do Senhor. Ele não está reconhecendo que Deus estava com Davi, que as obras que Davi estava fazendo eram obras de Deus. E ele diz assim: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas ovelhas, das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu nem conheço, nem sei de onde vêm? Porém, naquele momento, aconteceu que um dos moços de Nabal ouviu o que Nabal falou. E ele achou aquilo um absurdo, e ele achou muito perigoso. E ele correu para Abigail, que era uma mulher formosa e sensata, esposa de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros do deserto, e eles vieram até aqui, o nosso amo, porém o nosso amo os destratou. Aqueles homens, eles foram para nós pessoas boas que estiveram conosco todos os dias que nós estivemos no deserto. Mas Nabal não reconheceu isso e Nabal negou ajuda. Nós observamos algumas coisas nesse texto e nessa história. Primeiro, Deus sempre coloca pessoas sábias perto de pessoas tolas, para que eles tenham acesso à sabedoria de Deus e possam decidir, então, conhecendo a Deus, eles possam decidir. O que aconteceu? A Abigail era uma pessoa sábia e sensata. Deus a colocou ao lado de Nabal, que era um homem que tinha um coração insensato. Era um homem cujo nome significava tolo, estúpido, filho de Belial. Nós estamos contando uma história tremenda que pode ser um exemplo para a nossa vida. Deus colocou ao lado dele Abigail, uma mulher sábia, uma mulher sensata. Então, quando Abigail ela soube de tudo o que tinha acontecido, que o seu marido tinha negado ajuda a Davi, ela se apressou e tomou ali tudo que ela pôde tomar, pães, ela tomou odres de vinho, ela tomou ovelhas, guisados e medidas de trigo tostado, cachos de passas e tantas coisas ela tomou e pôs sobre os jumentos. Eu quero que você preste atenção que Abigail, a Bíblia diz que ela era formosa, deveria ser uma mulher delicada. E ali era um deserto, deserto de Parã, deserto com muito calor, muita poeira, mas ela não se deteve diante da situação. Ela pegou todos aqueles alimentos que com certeza eram muito pesados, porque iriam alimentar 600 homens. E com os moços dela, colocou sobre os jumentos e ela disse aos seus moços: olha, vocês vão adiante de mim e eu seguirei de perto. Mas ela não contou nada para o marido dela, porque ele não iria entender, não iria deixar. E quando ela ia caminhando ao seu destino, ela viu Davi. E quando ela viu Davi, ela apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto de Davi. Prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. E ela se inclinou até a terra, no deserto, no calor. Ela se humilha, reconhecendo quem Davi representava. E pede perdão pela transgressão do seu marido e declara que de fato o Senhor confirmaria a casa de Davi. Quer dizer, o que ela estava dizendo? Olha, eu sei que você vai ser rei, eu sei que Deus vai confirmar você, porque ela reconhece que Davi estava pelejando as batalhas do Senhor. Abigail não tinha feito nada contra Davi, mas mesmo assim ela foi consertar todo o estrago que o marido tinha feito. Foi acertar as contas com Davi, foi arrumar a sua casa, mesmo não tendo culpa, mesmo sem ter feito mal algum. Abigail evitou com esse gesto um grande derramamento de sangue, pois Davi intentava matar todos os homens de Nabal, porquanto eles tinham negado ajudá-lo. Mas Abigail conseguiu, através do pedido de perdão, da sua humilhação, mudar o coração de Davi, que perdoou a Nabal e aceitou os presentes oferecidos por ela, e houve então paz e entendimento. E quando Abigail ela voltou para casa, ela viu que na sua casa tinha um grande banquete, quer dizer, enquanto ela foi ao deserto,
consertar toda a situação, ela volta para casa, o seu marido estava num banquete, como um banquete de rei, diz a palavra. E o coração de Nabal estava muito alegre, porque estava embriagado, pelo que ela não contou nada do que tinha acontecido, nada do que ela tinha feito. Mas quando amanheceu pela manhã, ela chegou, analisou Nabal, que já estava refeito de tudo aquilo que ele tinha bebido, e ela chegou e contou tudo para ele. Mas Nabal, ele era um homem insensato, ele tinha um coração insensato. A Bíblia diz ali que ele se alegrava, o coração dele estava alegre porque estava bêbado, porque tinha bebido muito vinho. Tem pessoas que só se alegram com coisas externas, com estímulos externos, com bebida, com comida. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a alegria do Espírito Santo. Nossa alegria não pode estar restrita a essas coisas somente, mas a nossa alegria tem que estar em Cristo Jesus, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, porque todas essas coisas serão acréscimo em nossa vida. Um coração insensato é um coração irreconciliável. Um coração insensato, ele leva à morte, pois sucedeu que, pela manhã, quando Nabal já estava livre de todo o vinho, sua mulher lhe deu a entender tudo o que tinha acontecido, tudo o que ela tinha feito. E a palavra de Deus diz que o coração dele se amorteceu. Em algumas traduções diz que ele teve um infarto e ele ficou como se fosse pedra. E aconteceu que se passaram 10 dias, ele ficou como se fosse em coma. A Bíblia diz que o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Por isso, meu querido, minha querida, você que está ouvindo essa palavra, diante dessa palavra, Tiago, ele traz uma definição muito clara em relação a esse assunto que nós estamos falando. E nós temos que pensar nisso. O que é a nossa vida? É como um vapor que por um instante aparece e logo se desvanece. O salmista fala também, quanto ao homem, seus dias são como a relva, aquela flor que nasce de manhã, mas à tarde ela murcha. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sono ligeiro, como se você cochilasse diante de uma pregação, diante de um programa de televisão. Mas o que é a nossa vida? Por isso, a Bíblia nos ensina que nós devemos pedir, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nabal, ele tinha um coração insensato, obscurecido. Deus colocou ao lado dele uma mulher virtuosa, uma mulher formosa, mas ele não soube reconhecer. Muitas vezes Deus colocou ao teu lado uma mulher virtuosa, talvez Deus colocou ao teu lado um marido virtuoso e você não consegue reconhecer. Você não consegue reconhecer as pessoas que têm a presença de Deus, as pessoas que são ungidas do Senhor, como Nabal não conseguiu ver a realeza que estava em Davi. Davi ainda não era rei, mas ele já tinha sido ungido rei. Ele já tinha sido capacitado por Deus para ser rei. E nós devemos aproveitar realmente bem essas circunstâncias. Nós devemos ter um coração tão sensato, tão sujeito a Deus, tão aberto à palavra de Deus, que nós devemos viver essa vida pensando no que nós estamos construindo para a eternidade. Nabal, o coração dele era tão obscurecido, quando ele viu o que a esposa tinha feito, ele teve um infarto, ele ficou 10 dias em coma e depois Deus o levou, Deus feriu ele com ferida de morte. Eu quero te dizer, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de reconhecer as pessoas de Deus que Deus coloca na tua vida, é tempo de reconhecer as pessoas virtuosas que Deus coloca junto com você. E eu quero encerrar essa palavra trazendo um versículo que está lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo realmente de nós estarmos abrindo o nosso coração através de um programa de televisão, através de um culto, através de pessoas que Deus coloca junto conosco, para que nós não tenhamos um coração insensato e obscurecido e sejamos levados à morte como Nabal foi levado. Nessa hora, toda a palavra precisa de uma resposta. Quero fazer uma oração com você, que você possa pedir ao Senhor, que você possa contar os teus dias de uma maneira a alcançar um coração sábio, reconhecendo o Senhor como Salvador e Senhor da tua vida. Fecha os teus olhos e nós vamos estar orando.
Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra, por este exemplo que nós podemos tirar, Senhor amado, ó Deus, para ensinar a nossa vida. Senhor, eu estou orando por cada pessoa que está fazendo essa oração. Ensina-nos, ensina cada um de nós, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus, que todo coração endurecido seja quebrantado nessa hora. Ó Deus, que todos os homens e mulheres que estão fazendo essa oração, que eles possam reconhecer pessoas tuas que tu colocaste ao lado, para que eles possam conhecer a tua virtude, para que eles possam conhecer o teu amor. Eu entrego cada um em tuas mãos, abençoando no poderoso nome de Jesus. Deus, quebranta esses corações, Senhor, e que realmente eles possam ter uma vida intensa, uma vida abundante com o Senhor. Eu te agradeço, entrego cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre um coração insensato, um coração que não reconhece o Senhor. Venha estar conosco para aprender mais sobre este assunto e tantos outros que é vital para a tua vida. Esteja conosco nas nossas celebrações, siga-nos também através das redes sociais. Que hoje você possa ter um coração segundo o coração de Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be